Amém. Glória a Deus. Muito bom dia e a paz do Senhor a todos os irmãos. Semana passada, final de semana passado, nós estivemos no Paraguai e tivemos a confraternização de pastores das nossas igrejas no Paraguai e estivemos reunidos com 77 pastores, entre pastores e auxiliares. Quase não tinha líder, apenas pastores e auxiliares. E eu fiquei bastante feliz, porque cada ano aumenta o número, né, de homens de Deus, a obra de Deus está crescendo, e eu fiquei muito agradecido ao Senhor por tudo que Deus está fazendo. Esse ano nós inauguramos mais uma igreja de Cristo Centro no Paraguai. A igreja está uma bênção. Eu estava conversando com o pastor e ele disse: apóstolo, cada domingo chegam 2 ou 3 pessoas novas na igreja, e cada domingo, e eu fiquei muito feliz com isso. E nós temos projetos para igrejas novas nascendo no Paraguai. Estas semanas eu estava fazendo uma contagem. Eu me sentei para contar. Eu não sou muito de contar, de fazer contas, porque às vezes as pessoas me perguntam: quantas igrejas tem, quantos pastores tem? Eu digo: não sei, porque realmente eu não me preocupo muito com isso. Mas essas semanas eu sentei para fazer algumas contagens, e eu descobri o tamanho da obra que Deus tem feito através das nossas vidas, irmãos. Só igrejas Cristo Centro, sem contar as 7 igrejas que estão em formação, nós somos 25 igrejas. Só as igrejas Cristo Centro. Fora que nós temos 7 igrejas que estão em formação. Nós somos mais de 150 pastores. Mais de 150 pastores. E temos mais de 50 auxiliares pastorais. Isso é, irmãos que estão sendo preparados para o ministério, para o pastorado. Então, é muita gente, sim ou não? É uma obra grande. Nós temos 2 igrejas, 2 templos em construção. 2 templos sendo construídos. Um em Itacoaxetuba, o pastor Marcos e a pastora Kátia, e outro no Rio de Janeiro, com os pastores que estão na Igreja Nova do Rio de Janeiro. Eles estão colocando já o alicerce para a construção de um templo, que o local que eles estão está pequeno. O local que eles estão, que é no mesmo terreno da igreja. Então nós temos 2 templos em construção. Nós temos, além do projeto em Moçambique, que vamos começar a construir em breve também. Nós temos um centro de capacitação ministerial. Nós temos 2 escolas comunitárias que atendem crianças pequenas até o ensino médio. Então, irmãos, e outras coisas mais, mas eu começar a falar aqui, nós vamos longe. Então, eu preciso, talvez no culto de passagem de ano eu mostre isso para vocês, tudo que Deus está fazendo. A gente está aqui e a gente às vezes não percebe isso, não vê, né? É preciso sair para poder ver tudo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Então, não é à toa que a gente está um pouco cansado, né? Aliás, não está um pouco não, está bastante. E eu estava sentado ali, sentei um pouco e disse: Senhor, me dá forças para eu pregar hoje, porque eu me sinto bastante cansado. Mas é melhor estar cansado. É melhor estar cansado que entediado, né? É melhor estar cansado que entediado. Tem muita gente entediada por aí. Gente que não tem o que fazer, acaba fazendo o que não é bom. Sim ou não? Então, é melhor estar cansado que entediado. Amém, irmãos? Nós vamos deixa eu falar, eu estava ali, eu estou sentado às vezes, mas eu estou ouvindo, né, irmãos?
E eu não posso, às vezes a gente não pode deixar alguma coisa passar. Porque alguma coisa vem na vida da gente, a gente deixa passar, depois a gente não se lembra mais. E às vezes é tão importante, né? É tão importante. Nesta semana, nós fomos comprar, porque nós temos confraternização. Se você está reclamando, irmão, que no fim do ano você gasta muito dinheiro com presente, olha, eu tenho confraternização no Paraguai, tive que comprar presente. Teve confraternização ontem aqui dos pastores, comprei presente. Agora vou semana que vem para o Paraná, confraternização dos pastores, comprar presente de novo. Ai, meu Deus. Então, nós fomos comprar presente para os pastores, fomos comprar presente para ontem, e nós fomos no shopping, e nós observamos uma coisa nas lojas. Nós observamos umas coisas. As pessoas, os vendedores, aqueles que estão na loja, estão desesperados para vender. Vocês já perceberam isso? Eles estão quase chorando para você. Quase pedindo, pelo amor de Deus, compra. Então, por quê? Porque certamente ninguém está comprando, o momento está difícil, e eles estão desesperados. É época de festas, eles têm que pagar 13º para os funcionários, os gastos aumentam, as dificuldades ainda as necessidades são maiores ainda, sim ou não, irmãos? Nós sabemos isso na nossa própria casa. Você sabe que nessa época você gasta mais, sim ou não? E gasta muito mais. Além dos presentes, aí tem a ceia de Natal, aí compra enfeitezinho, pronto. Não põe Papai Noel não, irmão. Não põe Papai Noel em casa não, hein? Bom. Aí, eu sei que a gente gasta mais. Que as despesas crescem e tudo. Mas deixa eu dizer algo especial para vocês, porque eu creio que a gente precisa ser desafiado no nosso dia a dia. A gente precisa compreender isso. As pessoas estavam desesperadas, querendo vender porque certamente elas precisam vender, elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam receber a sua comissão, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu estava em Moçambique outro dia, e eu estava conversando com um pastor. Nós fomos num campo, e um lugar muito seco, e estava muita pobreza, muita miséria, e eu estava com um pastor muito pobre, muito humilde, e eu comecei a olhar um terreno grande. Eu estava com ele, e eu olhei esse terreno e disse: pastor, por que vocês não plantam? Eu fiz uma pergunta: por que vocês não plantam? E ele disse: apóstolo, a gente até ganhou semente algumas vezes, trouxeram sementes para nós, para a gente plantar, mas sabe de uma coisa? A gente acabou comendo a semente, porque a gente sente fome, e ao invés de plantar, e esperar tanto tempo, a gente comeu a semente. Ora, se você comeu a semente, você não semeia, e se você não semeia, você não colhe. Agora, há uma outra questão aqui, importante, irmãos. Há outra questão aqui. Você colhe a proporção que você planta. Se você vai plantar, e numa covinha, quando eu era criança, a gente plantou um terreno grande milho, e em cada covinha, a gente fazia covinhas e colocava uma porçãozinha de milho. Mas ali nasce o pé de milho, e ele dá 3, 4 espigas, e dá bastante milho, sim ou não? Quer dizer, se eu semeio a semente, essa semente vai me dar condições de comer mais, de ter mais. Agora, ele comeu a semente, então não semeou. Se não semeou, não tem o que colher. Agora, tem uma outra questão aqui ainda, que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que, mesmo em momentos de dificuldades e necessidades, nós precisamos continuar semeando. Mesmo quando nós porque certamente a gente não pode condená-lo por ter comido a semente, mas infelizmente ao comer a semente, num momento de necessidade, ele perdeu a oportunidade de ter muito mais. Sim ou não? Sejamos sinceros, sim ou não?
Então, isso quer dizer o quê? Ele, para não sentir fome, ele comeu a semente. Para não enfrentar a necessidade, ele usou, ele comeu a semente. Perdeu a oportunidade de colher muito mais. O que nos ensina isso? Mesmo em momentos difíceis, vamos continuar semeando. Vamos continuar dando ao Senhor, vamos continuar ofertando, vamos continuar fazendo nossa parte. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Amém? Quantos recebem? Amém. Glória a Deus. Eu não vou deixar de semear, irmãos. Eu vou continuar semeando mesmo nos momentos mais difíceis. Aliás, nós aprendemos em nossa casa que no momento que a gente sente que vai faltar, o que a gente faz? Economiza, pede emprestado? Não, a gente dá. É isso que a gente faz. Porque quem dá? Não é ilógico, alguém está parado diante de um terreno, olhando, e vem o outro e pergunta, o que você está fazendo aí? Não, eu estou esperando minha colheita. Mas o que você plantou? Nada. Quem planta nada, colhe nada. É uma lei natural e é também uma lei espiritual, que funciona plenamente quando nós cremos. Uma funciona de uma maneira, a outra funciona pela fé. Né, irmãos? Então, vamos seguir em frente e não desanimar, porque o Senhor está conosco. O mundo anuncia tempos difíceis. Nós cremos que na economia do reino nós somos abençoados. Muito bem. Vamos seguir com o nosso tema comunhão. Comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa compartilhar vida. Não é o nosso tema? Comunhão? A palavra koinonia, eu queria colocar comunhão, mas colocaram koinonia, tá bom, estão perdoados. A palavra koinonia é a palavra grega que significa compartilhar vida. É de onde vem nossa palavra comunhão. E se vocês abrirem em 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 14, 2 de Coríntios 13, 14, diz assim, 2 de Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a koinonia do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sejam com todos vocês. Eu sei que esse tema, eu estava pensando sobre isso, eu sei que esse tema não é um tema muito agradável. Não é. Não é para nós, e para alguns de nós, e para muitos de nós, um tema que a gente gostaria de ouvir numa pregação no culto de domingo. Porque a gente pensa, não, gostaria de ouvir uma pregação de libertação, de prosperidade, de bênção, de cura. Era isso que eu gostaria de ouvir. Aí o pastor vai falar sobre comunhão. Estou cansado de comunhão. Por quê? Porque as pessoas não têm muita disposição hoje para ouvir sobre isso na igreja. Sabe por quê? Porque eu vou usar uma palavra aqui e vou explicar. Porque parece uma utopia. O que significa a palavra utopia? Utopia significa um ideal que parece irrealizável. O que significa utopia? Significa uma fantasia, um devaneio. Algo que é ideal, mas é ilusório. Não se consegue, não se pode alcançar. É um sonho. Isso é utopia. E a palavra utopia vem do grego utopos, que significa sem lugar, ou melhor, lugar que não existe, coisa que não existe. Utopia. Aí é por isso que a gente tem problema com comunhão, falar sobre comunhão. Falar sobre comunhão a gente já dá uma murchada assim, né? Não vai ser muito bom isso. Mas na verdade, nós precisamos entender que a comunhão está dentro de algo de um pronunciamento de bênção de Deus.
de bênção de Deus. Então, se falar sobre comunhão para alguns é utopia, porque não é agradável, embora seja necessário, é porque existem mitos que nós vivemos, mitos e experiências que vivemos e passamos, que fecharam o nosso coração, que tiraram nossa alegria, nossa motivação para ter comunhão. Para ter comunhão, para fazer comunhão. Então, existem alguns mitos que nos ajudam melhor a entender o que nós vivemos. Um desses mitos é o mito da igreja perfeita. É o mito da igreja perfeita. Tem gente que passa a vida inteira procurando a igreja perfeita. E sabe quando você vai encontrar a igreja perfeita? Sabe quando? Nunca. Porque ela não existe. Ela não existe. Entende? Então, queremos encontrar essa igreja, mas é uma busca aliás, é uma busca que não parte de nós. Porque se nós fôssemos procurar, deixa eu explicar isso para vocês. Se nós vamos procurar um relacionamento, uma comunhão, uma igreja perfeita, se nós partirmos de nós nunca vamos procurar. Porque ao olharmos para nós vamos dizer, esquece, não existe igreja perfeita. A partir de mim. Mas como nós não fazemos isso, nós fazemos isso a partir dos outros. É por isso que a gente sai procurando. Gente perfeita, relacionamento perfeito. Se você tivesse buscado a pessoa perfeita para casar, você teria encontrado? Graças a Deus você não casou com alguém perfeito. Porque você não ia conseguir viver com ele ou ela uma semana. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque você não é perfeito. Então, esses são mitos. Eu já vi muita gente com aquela atitude de julgar que a igreja, que os irmãos, que fulano, que ciclano não tem comunhão, não tem amor, ninguém ama, não tem comunhão. Aquela igreja não tem comunhão. Eu vou lá, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim, ninguém me cumprimenta. Claro, mas você também não faz isso. Sim ou não? Aí você fica sentadinho lá encolhido, ninguém fala comigo, ninguém me cumprimenta. Não. Falta o entendimento que comunhão é algo que eu dou, não somente recebo. Falta o entendimento que comunhão é compromisso com o outro, é decisão que eu tomo. Comunhão, para alguns, e esse é outro mito, comunhão para outros, é o churrasquinho e o cafezinho com os irmãos queridos, amados. Ai, como eu me dou bem com esse irmão. Aí você vê churrasquinho, cafezinho, graças a Deus não tem outra coisa, né? Cafezinho, Coca-Cola, Guaraná, tal. Então, todos os fins de semana, cafezinho, churrasquinho, com os irmãos queridinhos, chegados, aquele irmão chegado. Muita gente se reúne, come carne, toma cafezinho, mas isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Esse é o tipo de amizade, de relação que tem no Lions Club, no Rotary Club. É a comunhão barata, a comunhão que não custa nada, é a comunhão sem compromisso, que não passa de um evento social, é a comunhão que eu não pago preço nenhum, eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer, e eles são meus chegados, eu gosto deles. É a comunhão onde eu me reúno só com gente que eu me dou bem, que eu gosto, que eu me levo bem, meus compadres, meus paisanos, gente boa demais. Agora, eu quero dizer para você que a comunhão bíblica, a comunhão que Deus exige de nós é justamente conviver, viver, amar, ajudar, abraçar, apoiar a quem a gente não gosta muito e não dá muito certo. Você não diz amém, não diz nada, né, irmã? Mas pode dar aquele sorriso amarelo, assim, né? Porque Jesus disse, se o teu inimigo pedir para você andar com ele 1 quilômetro, anda 2.
quem é teu inimigo. Não é teu amigo. Jesus quebra todos esses paradigmas. Jesus diz, ora pelo teu inimigo, anda com o teu inimigo, dá a capa para o teu inimigo, se ele estiver com frio, tira a tua capa e dá a capa, fica com frio e dá a capa para ele. O que nós aprendemos com a comunhão, que a Bíblia nos ensina, é que ela tem um preço, ela não é barata, ela não é só com a gente querida, com os paisanos, com os irmãos amados, não. Ela é justamente com aqueles com quem a gente não dá muito certo. Tem bafo, tem tudo. É algo que pode ser encontrado, algumas desses mitos, eles podem ser encontrados lá fora, mas dentro da igreja, não. Por quê? Porque a verdadeira comunhão só pode ser encontrada na igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde Ele está. Por quê? Porque comunhão é um compromisso. A comunhão é transformadora. É transformadora. Escuta o que eu vou te dizer. Se minha comunhão com o meu irmão, escuta bem o que eu vou te dizer, presta atenção. Se a minha comunhão com o meu irmão não melhora a relação dele com Cristo, isso não é comunhão. Vou repetir, porque se ninguém deu amém, mas eu creio nisso. Se a tua comunhão com teu irmão, tua amizade, tua relação, não melhora a relação dele com Cristo, isso não é comunhão. Então, o Rotary Club se reúne, o churrasquinho, o cafezinho e um metendo o pau no outro. Né? Falando mal dos irmãos, falando mal da igreja. Isso não é comunhão, irmãos. Sabe por quê? Porque você está prejudicando a fé de quem está lá. Sim ou não? Prejudicando a fé. Alguém vai numa atividade dessa, num encontro desse, num cafezinho desse, num churrasco desse, e lá os irmãos estão falando mal de outros. E essa pessoa diz, o que eu vou fazer na igreja? Eles estão aqui falando... Entende? Comunhão é compromisso. Não é comunhão se a minha relação com o meu irmão não melhora o compromisso dele com Deus, a relação dele com Cristo. Não há comunhão sem Cristo. Não pode haver comunhão sem Cristo. Sem Ele, essa palavra koinonia, comunhão, não tem sentido. Sem Cristo não tem sentido. Somente aqueles que têm Cristo podem ter comunhão verdadeira. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos ler até o 17. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois, o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, não se põe em jugo desigual. Jugo, eu já expliquei isso aqui várias vezes. O que é um jugo? Jugo é uma canga, lembra? Não lembra não, porque alguns nem nunca viram isso na vida, só na televisão, né? É aquela aquela canga, aquela coisa que coloca nos bois para puxar uma carroça, já viram? Coloca em cima aqui. A canga, ela tem o objetivo de subjugar, ela tem o objetivo de orientar. E põe assim, não se ponham em jugo desigual. O que quer dizer jugo desigual? Se você vai lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, tem uma ordem do Senhor para o povo que diz assim, não coloquem numa mesma canga um burro e um boi.
para puxar uma carroça. Não, por quê? Por quê? Porque o burro e o boi são animais de diferente natureza. O boi, quando você põe a canga nele, ele é obediente. O burro não é pior. Se você colocar a canga é pior. Aí que ele não sai do lugar mesmo. Aí imagina você ter um boi para puxar uma carroça e ter um burro que empaca. Hã? E o cara bate aqui, vai! E o boi, e o burro. Por isso diz, não se põe em julgo desigual. Você é um crente, vai namorar com não crente. O Espírito Santo diz para o crente, vou ser bem prático, vai para a igreja. O outro, você é o boi, o outro não vou falar o que é, diz assim... Ele vai dizer, não vou, não quero. Entendeu? Isso é jogo desigual. Quando são duas naturezas diferentes. Quando você tem uma natureza, a tua natureza pede algumas coisas. Você gosta de algumas coisas. Então o Espírito Santo diz para o boi, vai para a igreja. Aí o outro vai dizer assim, não vou, não quero. Aí tudo depende de quem vai ganhar, né, irmãos? Geralmente o boi não consegue andar porque o burro empaca. Presta atenção. Geralmente o boi não anda porque o burro empaca. Meus irmãos, o pecado destruiu a comunhão entre Deus e o homem. Mas também quebrou a comunhão do homem com o homem. Antes do pecado não existia problema de comunhão. Para sermos igreja, para termos comunhão, precisamos romper o individualismo. Preciso quebrar o individualismo. O pensamento de que eu me basto. Eu sou suficiente para mim. Esse é o individualismo que a gente vê hoje por aí. Quando nós fomos criados seres totalmente interdependentes. Nós necessitamos uns dos outros. Às vezes, certas necessidades só surgem nas nossas vidas quando a gente se vê diante delas, sim ou não? Quando falta, a gente às vezes costuma sentir a falta de alguém quando essa pessoa já não está mais, né, irmãos? Aí a gente sente uma falta, meu Deus do céu. Então, chega o momento que, por exemplo, eu me lembro quando eu me casei, eu nunca tinha dormido com alguém na cama, eu caí da cama 2 vezes, né? Ainda mais porque eu durmo assim tão quietinho. Agora eu não consigo dormir sem ela do meu lado. Eu não consigo, eu fico desesperado, sozinho, meu Deus, né? Então, para sermos igreja, nós precisamos destruir o individualismo, irmãos. Precisamos destruir o individualismo. Esse pensamento de que eu sou suficiente para mim. E uma igreja forte não é necessariamente uma igreja grande, cheia de estrutura, aquela que possui uma palavra forte, um cara bonitão falando. É a igreja que possui uma verdadeira comunhão no Espírito Santo. Aí eu vou no primeiro ponto. É vida, comunhão, koinonia, é vida compartilhada. Vida compartilhada. Nós compartilhamos que vida? Nossa vida também, mas acima de tudo, nós compartilhamos a vida de Cristo, sim ou não? Então, se eu me reúno com o meu irmão para compartilhar a vida de Cristo com ele, é aí que ele vai crescer na sua relação com Cristo. Porque eu compartilho a vida de Cristo com o meu irmão. Então, comunhão é uma questão de compartilhar o mesmo tipo de vida, mesmo estilo de vida. Um cão não pode ter comunhão com um gato, embora a gente vê por aí um cachorro, um gato junto, mas a gente tem até um ditado que diz assim, brigam que nem cão e gato, porque são animais de natureza diferente. Então, não pode haver comunhão. Um cão não pode ter comunhão com um gato, um rato não pode ter comunhão com um elefante.
né? O elefante não pode dizer rato para o rato, vamos passear por aí. Então, nós também não podemos ter comunhão com as trevas, porque nós somos luz. Não podemos ter comunhão com aquele que não possui a vida de Deus dentro de si. Porque se comunhão, presta atenção, se comunhão é compartilhar vida, eu vou compartilhar minha vida com alguém, a vida de Cristo que está em mim, e essa pessoa vai compartilhar que vida para mim? Então, olha o que diz, o Salmo 1 diz assim, Salmo 1, não precisa nem ler, porque você já devia saber, diz assim, como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Eu gosto demais desse Salmo, porque ele deixa claro, irmão. Bom, aqui está dizendo, ele não segue o conselho, ele não imita e ele nem se assenta na roda. Nem se assenta na roda. Né? Que aí você está lá, o cara conta uma piada imunda, suja, todo mundo ri, você também. Você quando ri, você está dizendo, eu concordo com isso. Está bonito isso, está lindo. Então, o Cristo que habita em mim, ele sempre vai se mover quando o Cristo que habita em você se encontra. O mesmo Cristo que está em você, não é outro, logicamente, é o mesmo, por isso. Então eu me encontro com você. Eu me lembro, a gente chegou no aeroporto, a gente foi viajar há um tempo atrás, nós chegamos no aeroporto cedo, aí vamos tomar um café, eu e a profetisa. Aí nós sentamos, chegamos na cafeteria, tinha uma senhora sentada assim na frente, e nós nos sentamos à frente no outro banquinho, na cadeira, e ela estava de frente. E ela ficou olhando para nós, e de repente, ela olhou para nós e perguntou, eu preciso falar com vocês, ela falou. Vocês são evangélicos? E nós dissemos, sim, nós somos. Eu sabia. Ela falou. Sabe aquelas pessoas, uma senhora grandona, exagerada, assim, bem alto, eu sabia, quando vocês chegaram aqui, eu sabia que existe alguma coisa diferente assim em vocês, e aí ela começou a falar, não parava mais, né? Falei, meu Deus. Mas foi bom essa experiência, porque ela também era evangélica, e o Espírito que estava nela, mostrou para ela, ou digamos, antes de ter uma saudação entre nós, houve uma saudação entre o Espírito que está em nós. O Espírito Santo que está em nós disse, tudo bem, Espírito Santo que está aí. Né? E aí, eu estou dando um exemplo, porque eu gosto de brincar assim, porque isso a gente entende melhor, sim ou não, irmãos? O Espírito que está em mim saudou o Espírito que está nela, no que não é outro, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Antes que nós nos saudássemos. Isso quer dizer que tem que ter comunhão, tem que ter Cristo em nossas vidas, senão não existe comunhão verdadeira. Por isso diz, não se coloque em julgo desigual com alguém que não é, por quê? Porque para termos koinonia, comunhão, precisamos ter a mesma salvação, precisamos ter a mesma fé, precisamos ter o mesmo Deus, o mesmo Espírito e o mesmo destino. Para que não chegue o momento que um vá para um lado e outro vá para o outro. Que sigamos o mesmo caminho, uma mesma direção. Os carnais não conseguem ter comunhão genuína, porque a vida de Deus neles não está fluindo. Então, quando estamos cheios do Espírito, a comunhão flui espontaneamente. Por isso, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz lá. 1 de João 7, aí está a palavra koinonia. 1 de João 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Guarda essa palavra, mantemos. Guarda essa palavra um momento aí com você. Você que está anotando, põe aí, mantemos e mantenha ela aí, essa palavra que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos koinonia uns com os outros. Se nós andarmos Aí então, a verdadeira comunhão, então tem, como eu disse, tem a ver com a mesma natureza. Porque, olha o que Deus disse.
Quando Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, Ele olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. O homem estava só? Não, não estava só. Ele tinha Deus, ele tinha todos os animais, Deus estava lá, os animais estavam lá, mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Por quê? Porque a comunhão exigia ou exige alguém com a mesma natureza. Exige alguém com a mesma natureza. Então, o homem não tinha a mesma natureza do cavalo, do elefante, do boi, da vaca, não. Entende? Então Deus falou, não é bom que o homem esteja só, precisa ter comunhão com alguém com a mesma natureza com ele. Então o homem adormeceu, Deus foi lá e tirou a costela do homem e fez a mulher, a mesma natureza. Porque a mulher saiu do homem. A mesma natureza. Quando entrou a discórdia, a divisão? Quando entrou a discórdia, a divisão? Quando entrou o pecado. Então, a comunhão exige luz. Na trevas não se pode ter comunhão. Bom, quando entrou o pecado. Quando entrou o pecado no coração do homem, olha o que diz Gênesis 4:6. Gênesis 4:6. Eu não dei para os irmãos lá os versículos, eu esqueci, mas é assim, Gênesis 4:6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque Caim ficou bravo, ficou furioso. Caim ficou furioso com o irmão dele, furioso, ódio. Por quê? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus advertiu a Caim, advertiu. Olha, cuidado, o pecado está à porta, domina o pecado, ele está aí. Se você não dominar o pecado, você vai fazer bobagem. Domina o pecado, cuidado. Deus advertiu. O que aconteceu? Ele guardou o pecado, ele permitiu que aquilo entrasse na sua vida, e isso criou ódio contra o seu irmão. Porque Deus estava de cuidado, meu filho, você permitiu que o pecado entre na sua vida, você vai odiar o seu irmão, e não somente isso, você não vai somente odiar, você vai matá-lo. E foi o que aconteceu. A igreja, irmãos, a igreja só é igreja porque possui muita gente que tem a mesma vida neles, a vida de Cristo. Senão nós não poderíamos ser igreja. Cada um de nós temos uma porção de Cristo. E quando essas porções de Cristo se encontram, a gente canta, a gente adora, a gente se alegra, a gente abraça o irmão que está do nosso lado, agarra ele, né, irmãos? Se no mundo, às vezes as pessoas fazem isso, né? Que eu sempre conto essa ilustração do estádio. Você vai no estádio e você está lá. E o time faz um gol, e aquela pessoa que você nunca viu na sua vida, ela te agarra, te abraça e sai pulando com você. Quando já for no estádio, já passou isso? Já passou comigo, irmão. O time fez o gol, o cara me agarrou gritando no meu ouvido, me agarrou, e saiu pulando, e me deu a mão, e me abraçou, e outra vez, eu nunca vi ele na minha vida. Aí esse dia eu fui no estádio, será que eu conto isso? Com o pastor Daniel. Aí o pastor Daniel sentou, tinha uma outra pessoa, que eu não vou falar nem quem era, nem que sexo era, do outro lado. Aí eu falei, eu não vou sentar aqui, pastor, senta ali, senta ali está melhor. Eu falei assim, e o time vai fazer um gol, essa pessoa vai agarrar, eu não vou estar lá. Mas dito e feito, o time fez o gol, a pessoa pulou em cima do pastor Daniel, agarrou ele. E eu saí fora, irmão, escapei. Mas se isso acontece lá no mundo, são coisas engraçadas que acontecem, né? São coisas verdadeiras, elas acontecem.
isso não é história, são coisas da vida real. Na igreja, isso não existe. Essa reação não existe, jamais. Porque a vida que nós compartilhamos, não é um time de futebol, é Cristo. E quando, irmão, eu olho para você, eu vejo Cristo na sua vida, eu não vejo seus defeitos, eu não vejo se você é gordo, magro, alto, baixo, branco, negro, eu não vejo nada disso. Entende, sim ou não? Eu não vejo nada disso. Porque quando eu olho para você, eu vejo a vida de Cristo, eu vejo Cristo na sua vida, e eu amo a Cristo. Então, comunhão é compromisso mútuo. Eu falei que é vida compartilhada. Segundo lugar, é compromisso mútuo. A comunhão de Cristo com os seus discípulos foi mais do que só ficar juntos, morar juntos, né? Não foi só isso, eles dormiam juntos, levantavam juntos, estavam sempre juntos. A comunhão entre eles era uma questão de compromisso. Jesus os chamou para seguir. Jesus chamou os seus discípulos para ter um compromisso com Ele. E eles foram e seguiram. Compromisso, aliança. Não podemos ter a comunhão com alguém que nós não temos compromisso com ela. Esse é o grande problema da igreja. Essa é a grande confusão que nós fazemos. A gente quer comunhão, mas a gente não quer compromisso. E não existe comunhão sem compromisso. Eu tenho que me comprometer com meu irmão. 3 améns, eu falo isso, mas eu creio nisso. Não existe comunhão sem compromisso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho às vezes, e talvez o que eu vou dizer possa chocar você. Às vezes meu corpo, meu espírito sempre está pronto. A Bíblia diz que o espírito sempre está pronto. Mas o meu corpo, por exemplo, não queria vir na igreja em algum momento. Não quero ir, tenho que pregar. Mas eu tenho um compromisso, em primeiro lugar, com Deus, com o chamado de Deus, e um compromisso com você, irmão. Eu tenho um compromisso, eu estou inteiramente comprometido com vocês. Também. Em trazer a palavra de Deus e me preparar a orar, buscar Deus. Então, sem compromisso, a nossa comunhão se torna superficial. Então, quando nós estamos envolvidos num ambiente de compromisso, nós podemos ter... Então, a igreja, a gente não pode, por isso eu sou transparente, eu não tenho problema de falar sobre as necessidades, as lutas que eu tenho, as dores que eu tenho. Não tenho problema nenhum, porque a igreja é isso. Quando há um compromisso, a liberdade para se compartilhar nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas lutas, tem que ser assim. Se eu não tenho essa liberdade de compartilhar com a igreja, com os irmãos, com aqueles que têm a mesma vida que eu tenho, minhas necessidades, minhas lutas, minhas dificuldades, minhas dores, então minha comunhão está comprometida. Então, às vezes a profetisa fica desesperada comigo. Porque ela diz, você é muito espontâneo até demais. E às vezes você fala, e eu sou assim, fazer o quê? Né? A comunhão na igreja primitiva era, acima de tudo, uma comunhão de propósitos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era um propósito, eles tinham um compromisso com a palavra, com a doutrina dos apóstolos, e eles tinham um compromisso uns com os outros. Eles estavam juntos todos os dias no partir do pão, na comunhão e na oração. Eles tinham um compromisso. Era uma comunhão baseada na doutrina dos apóstolos, ou seja, baseada numa visão, num ensino, num propósito. Isso, irmãos, era a atmosfera, um ambiente espiritual. Quando nós temos comunhão, eu vou dizer uma coisa, quando nós temos comunhão, nós estamos protegidos. Amém? Olha só, eu tenho comunhão com esse irmão e com aquele. Vem cá vocês dois. Vem aqui vocês dois. Olha, eu tenho comunhão com eles, irmão. Hã? Fica aqui. Quem vai mexer comigo agora? Quero ver. Quem vai mexer comigo agora? Hã? Sim ou não? Eu tenho comunhão com ele e com ele. Quem vai mexer comigo? Estou seguro ou não estou seguro? Obrigado.
Estou seguro ou não estou seguro? Logicamente, eu fiz uma brincadeira só para mostrar algo que tem a ver mais com a questão espiritual, moral, na nossa vida. Quando nós temos gente que está do nosso lado, nós temos conselho. A Bíblia diz que na multiplicidade de conselheiros há sabedoria. Eu tenho mais conselho, eu tenho mais força, eu tenho mais segurança, eu tenho mais ajuda. Infelizmente, nossa mutualidade ficou comprometida porque entraram os interesses humanos. Então, alguns não querem estar com os mais fortes, querem estar com os mais endinheirados, né, irmão? Pois quer dizer que isso é um problema sério, isso é um fracasso iminente, né? Porque eu prefiro estar com os mais fortes do que os que têm mais dinheiro. Então, koinonia é força. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então é compromisso, é concordância, né? É a mesma comunhão. Sabe o que é comunhão? Sabe o que é koinonia? É a mesma comunhão que tem a Trindade. É a mesma comunhão que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viu, irmãos? É a mesma. Olha só, João 17:11. João 17:11, Jesus orando, olha o que ele diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha o filho falando com o pai. O filho está dizendo: Pai, assim como eu sou um contigo, e o Espírito Santo, nós somos um, eu, o Senhor, o Espírito Santo, nós somos um, eu quero que eles também sejam um. Isso é, a mesma comunhão, a mesma koinonia que eles têm, que nós temos, que eles também tenham. Que eles também tenham. Por isso, koinonia é um grande compromisso. Comunhão é um grande compromisso. Em primeiro lugar, um compromisso com Deus, com o Espírito, com Cristo e depois com o meu irmão. Então, os discípulos, eles já tinham união, mas faltava a unidade do Espírito. Então, o Senhor, na ceia, então, um dos propósitos da ceia, qual foi o propósito da ceia que o Senhor fez com seus discípulos? Foi estabelecer essa comunhão no Espírito com seus discípulos. Essa comunhão foi estabelecida na ceia, para que eles pudessem ter essa comunhão no Espírito. O Senhor coloca a comunhão da Trindade como exemplo da comunhão da unidade. Comunhão não é uniformidade, irmãos. Comunhão não é uniformidade. Todo mundo falar do mesmo jeito, vestir a mesma roupa, todo mundo pensar da mesma maneira, não. Comunhão é justamente essa diversidade de pensamento, etc. Mas poder viver, compreender, amar, aceitar, seja quem for. Então, a comunhão, ela não ocorre por causa do que eu sou, eu tenho, faço, falo. A comunhão ocorre por causa do Espírito Santo na minha vida. Por causa do Espírito na minha vida. A comunhão é Deus expressado entre os homens. Como Deus se expressa entre os homens? Através da nossa comunhão. Tem gente que diz assim: a igreja é dividida. Recentemente, a igreja católica estava acusando a igreja evangélica de que nós somos divididos, eles não. Vocês falam: qual a igreja evangélica? Vocês estão cheios de divisões e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Mas não é. Mas não é. Porque a Bíblia, quando fala de koinonia e comunhão, não está falando de comunhão, koinonia de denominações. Não está falando sobre isso. A comunhão, o que ela está falando aqui, é daquele povo que está reunido em Cristo. Deus reuniu um povo em Cristo. Amém? Deus reuniu um povo em Cristo. Eu sou parte desse povo. Então, essa igreja, esse povo não está dividido. Esse não. Onde você vai no mundo, você encontra esse povo. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, esse povo está lá. Esse é um povo que foi reunido por Deus em Cristo. É a igreja, é a noiva, é o corpo de Cristo. Esse não está dividido. Amém, irmãos? Então, a comunhão
é uma missão. Diga, comunhão. Minha missão. Ok. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. E essa missão que nós temos é a de ter comunhão com os nossos irmãos. Ter comunhão. Essa comunhão, ela é evangelizadora, ela é contagiosa. Agora, irmão, se você vem à igreja e não tem comunhão com os irmãos, você está falhando não só com os irmãos, você está falhando com Deus. Você está falhando com uma missão que Deus deu para cada um de nós. Nós somos parte do corpo, e vir à igreja e não ter comunhão com ninguém, e isso está fora de ordem, de propósito. Você está falhando com Deus e com seus irmãos. Goste disso ou não? Efésios 4, de 1 a 6. Já vou terminando, irmãos, já estou terminando. Aí diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Olha, antes de dizer, irmão, suporte o teu irmão, diz assim, seja paciente, seja dócil, seja humilde. Só assim dá para suportar. Suportai-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Façam todo o esforço. Agora, presta atenção. Lembra que eu falei da palavra manter? Presta atenção nessa palavra aqui que está aqui. Façam todo o esforço para conservar. Não está dizendo, façam todo o esforço para realizar. Para conservar. Isso aí está falando de algo que já existe. E que precisa ser conservado. O que é isso? É justamente essa comunhão que eu disse. Reunidos em Cristo, por Deus, através de Cristo, já estamos reunidos, já fomos chamados para uma comunhão. Agora nós vamos conservar isso, nós vamos lutar por isso, nós vamos trabalhar por isso. Essa é a nossa missão. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu fui pregar, no final do mês passado eu mandei a mensagem sobre o tema e sugeri às igrejas e aos pastores que fizessem momentos de comunhão com as famílias, algum momento com os líderes, momentos de comunhão. Eu não sei se nós fizemos, eu não estava aqui, mas as igrejas onde eu fui, os pastores disseram, nós estamos fazendo, apóstolo, pedir para as famílias se reunirem, uma semana para todo mundo, convidar todo mundo para jantar, para almoçar. Nós precisamos fazer isso, se nós não fizermos, nós estamos falhando. Então, por minha conta, eu vou fazer uma sugestão para você. Não saia daqui hoje, sem convidar um irmão, uma família, um casal, para um café, uma pizza, um almoço ou uma janta. Tá bom? Agora, agora eu vou falar uma coisa. Você não vai fazer isso com aquele irmão querido e amado, meu paisano, que nós estamos sempre juntos. Não. Você vai procurar alguém agora que você nunca falou direito, nem conhece direito. Ok? Alguém que você nunca conversou direito, aquele casal que está sempre aqui, mas você nunca conversou direito, não sabe nem o nome dele direito. É esse que você vai convidar. Tá bom, irmãos? Vamos fazer isso? Vamos ou não vamos? Se nós estamos pregando aqui uma palavra, chamando a comunhão, dizendo que é a nossa missão, agora eu quero ver. Aí você diz, mas minha casa, eu não estou preparado. Irmão, às vezes as pessoas fazem isso comigo, sabia? Eu fico chateado. Você diz assim, minha casa não é digna de receber o apóstolo. E por acaso eu sou o quê, irmão? Entende? Eu vou para a África, eu vou para muitos lugares humildes. Eu não vou na tua casa para ver o que você tem. Eu vou na tua casa para estar com você. Entende, meu irmão?
Me não interessa o que você tem, deixa de ter, não tem. A mim me interessa o que você vai fazer para eu comer. Entende, irmãos? A gente já viveu situações que vocês não imaginam. E a gente fez isso com alegria, porque o que me interessa. Um dia alguém falou assim, levou a gente para jantar num restaurante chiquérrimo e comemos bem e tudo. Disse, você gostou? Você gostou de verdade? Vocês gostaram? Eu falei, olha, gostei muito do restaurante e da comida, mas eu gostei mais da companhia. Então a gente tem que gostar mais da companhia, querer mais a companhia do que qualquer outra coisa. Então não importa se você tem uma casa humilde, não tem, entende? Não tem problema, eu já fui na casa de recém-casados e sentei no chão com o prato na mão, porque não tinha cadeira ainda. Glória a Deus. O importante é o que está no prato, né, irmão? Então, sinceramente, vamos fazer isso hoje, amém? Vamos ter essa comunhão entre nós, vamos estar juntos. E vamos pensar em alguma coisa para o final do mês, para a gente poder ainda cumprir nossa missão como igreja. Façam todo esforço para conservar. Né? Há um povo, irmãos, em todo lugar, em todas as nações da terra que Deus formou. E com esse povo nós temos comunhão. Amém? Agora nós temos que conservar essa comunhão. Né? Nós temos que conservar essa comunhão. É uma vida em comum. Nós temos que tomar a decisão se nós queremos ser apenas uma congregação ou se nós queremos ser uma família. Né? A gente tem algumas mães postiças, né? A irmã Zélia é uma delas. E às vezes ela faz o que eu gosto, porque o que eu gosto quase ninguém gosta. Eu gosto de mocotó. Eu gosto de sopa de pé de galinha. Eu gosto de algumas coisas assim que muita gente não gosta, né? Eu gosto de joelho de porco. Uma delícia. Né? Um Eisbein. Uma delícia, Eisbein. É o joelho de porco. Uma delícia. Mas aí, a nossa mãezona, ela faz para mim. Entende? Ela faz, me traz a marmita. Então, outro faz outra coisa. Nós temos a nossa mãezona, uma Gilda, que ela talvez não tenha muita coisa para dar para nós, mas ela ora por nós constantemente, todos os dias, toda hora. Ela intercede por nós. Entende? Ela disse outro dia para mim, eu sei, mas a senhora é minha intercessora, se não fosse as orações. Né? Então, isso é igreja. Quando um tem, mas não é compartilhar só aquilo que eu tenho, como bens, mas é compartilhar vida. Compartilhar vida. Né? Então, irmãos, estamos muitas vezes distantes de alcançar a comunhão, mas nós vamos sair disso, de deixar de dar desculpas. Precisamos buscar essa realidade. Esse é o propósito de ser igreja, ser de Cristo. Há uma necessidade inerente em nós. Nós precisamos uns outros. Fique em pé no seu lugar. Eu quero, não sei se vocês ensaiaram, se não ensaiaram, o problema de vocês, eu vou cantar. Antigamente, a gente tinha muitos cânticos de comunhão, lembra? Tinha um que a gente cantava assim, como é precioso, irmão. Quando se lembra? Estar bem junto a ti e juntos lado a lado. A gente cantava isso, irmãos. A gente cantava isso e às vezes a gente chorava. Sabia? A gente chorava. Porque era um momento de expressar. Era um momento de expressar da comunhão que a gente tem com os outros. Então, lembra que eu ensinei que não existe esse negócio de dizer assim, irmão, esquece o irmão que está do seu lado. Isso não existe, irmão. Você vai à igreja, não é? Feche seus olhos, esquece o irmão que está do seu lado. Como? Se nós somos igreja, nós temos que ter comunhão. Como é que eu vou esquecer meu irmão que está do meu lado? Como é que é isso? O que eu estou dizendo é, seja individualista agora. Seja egoísta agora. Não liga para ninguém, só para você. Isso não existe. Então, nós vamos cantar.
Vai dar? Não, desculpa, eu peguei, não sei, calça curta, mas tudo bem. A gente vai cantar, mas você vai fazer isso com o teu irmão, você vai falar isso pro teu irmão. Você não vai fechar os olhos, como é precioso, irmão. Que irmão é esse? Onde está esse irmão? Né? Já foi para o céu ou não tem? Né? O irmão está do seu lado, tá bom? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Esse canto, a gente cantava, a gente tinha muitos cânticos que a gente cantava antigamente de comunhão. A gente perdeu um pouco isso, sabia, como igreja? Tinha um que a gente cantava que eu amava, que dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, lá, lá, lá. Glória a Deus pelo lá, 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 né, irmão? Vamos? Ok. Eu quero que você diga isso para o irmão que está ao seu lado. Que a gente tenha comunhão, atrás, à frente. Não só com o paisano, mas não só com a esposa. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos abraça ele. Lado a lado, andarmos com Jesus. Assim, isso, dá a mão. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Seu sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Diga isso, meu irmão. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar. Eu sou livre para te amar E te e aceitar. te aceitar e para ti Perdoa-me, irmão. perdoa-me, irmão. Eu sou um com você. O irmão está do seu lado. No amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Percebe uma coisa, irmão? Nós temos essa letra aí, viu, irmão? A gente vai achar, em nome de Jesus. Até o final do culto a gente acha. Olha, vocês perceberam quantas barreiras nós temos? Perceberam quantas barreiras a gente tem? Percebeu que a gente tem muitas barreiras e essas barreiras não estão nas pessoas, estão em nós. De não poder olhar para o irmão e dizer, perdoa, meu irmão. Olhar para o outro. Você percebeu que existe barreira? Que a gente precisa romper com essas barreiras. Não existe outra maneira de romper com essas barreiras senão fazendo o que nós estamos fazendo. Agora, promovendo a comunhão. Promovendo essa comunhão em Cristo. Essa vida de Cristo. Muitas pessoas aqui, que chegaram aqui hoje, que têm necessidade. Nós vamos cantar mais uma vez, sabe depois o que nós vamos fazer? Nós vamos orar uns pelos outros. Tem pessoas aqui que talvez tenham entrado aqui e não tenha Cristo na sua vida. Ou talvez entraram aqui, estão cheios de tristeza, necessidade, estão em solidão, em angústia. Esse é o momento do corpo, da comunhão prevalecer, vencer. O individualismo, o egoísmo, a vergonha. A vergonha, irmão, porque eu sei que dá vergonha às vezes, né? Mas a gente não pode trazer do mundo aqui para fora. Aqui você vai olhar para o teu irmão e você vai ver Cristo na vida dele. E ele vai ver Cristo na tua vida, amém? Vamos de novo. Como é bom, meu irmão, como é precioso estar com você. Diga ao irmão isso, como é bom estar com você, irmão. Como é precioso, irmão, diga isso para ele. bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus.
Agora você vai agarrar o irmão que está ao seu lado aí. Ou a irmã, 2, 3, não tem problema, nós vamos orar. Vamos orar com eles agora. Os 2, 3, juntos. Agora um olhando para o outro. Agora eu quero que você diga uma coisa. Que você diga a esse irmão, a essa irmã, que você tem uma necessidade, que você quer que ele ore por tal situação. Família, problema em casa, problema financeiro. Diga agora. Ou se você diz, eu quero Jesus na minha vida, eu quero receber Jesus agora, eu quero Jesus na minha vida. Nós vamos orar. Ora pela minha família, ora por mim, eu estou com problema de saúde. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Ora pelo meu esposo, minha esposa, pelos meus filhos. Oremos agora, uns pelos outros. Há um poder e uma unção que flui do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Isso. Ora pelo teu irmão. Pede saúde agora para ele em nome de Jesus. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Ordena a cura sobre ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso mesmo. Vai tocando o Espírito Santo através da comunhão do corpo de Cristo, através da comunhão da igreja. O Senhor vai fazendo a obra agora em muitas vidas que estão aqui. Vai curando agora a enfermidade em nome de Jesus. Vai trazendo paz na família agora em nome de Jesus. Vai trazendo libertação agora em nome de Jesus. Oh Deus, liberta agora, Senhor, aqueles que têm dificuldade de ter comunhão com seus irmãos. Liberta agora aqueles que estão fechados em si mesmos e não estão conseguindo ter liberdade para ter comunhão, para adorar. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. O Senhor está curando vidas e famílias aqui. A unção do corpo de Cristo está fluindo sobre as vidas aqui agora. A unção do corpo de Cristo está fluindo agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, isso mesmo. Ora, Deus pode te mostrar algo, ora. Se Deus te mostrar para você orar por alguma situação, ora agora. Se Deus te mostrar para você orar por alguém, ora agora. Isso. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Você é livre agora em nome de Jesus. Você é livre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse é o momento de pedir perdão. É o momento de ir no irmão ferido, machucado, ou que você está triste com ele. Vai lá pedir perdão agora. Em nome de Jesus, vai lá agora e pede perdão. E diga para ele que você o ama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso mesmo, irmão. Ordena a bênção do Senhor sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Agora abençoa o teu irmão. Abençoa a vida dele, a casa dele, a família dele. Isso. Dá um abraço nele e diz: te amo em nome de Jesus. Abraça o irmão que está ao seu lado, atrás de você. Diga: eu te amo em Cristo, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
para você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Não batalhe sua batalha sozinho. Não guerreie sua guerra sozinho. Nós queremos estar do seu lado. Nós queremos batalhar com você essa batalha. Nós queremos guerrear com você essa guerra. Em nome de Jesus. Você não está sozinho. Amém, irmãos? Aleluia. Você não está sozinho. Esse é o desejo do nosso coração como pastores desta igreja. É isso que nós queremos. Nem que nós temos que agarrar você à força e ir lá, e vai lá, abraça o teu irmão. Né, irmão? Porque muitos de nós, infelizmente, crescemos sem abraços, crescemos sem amor. E às vezes é difícil para nós, né? É difícil, eu sei. Mas o Senhor vai romper essas barreiras na nossa vida. Amém? Eu sei que às vezes o abraço de um pai, nós não tivemos um abraço de um pai. Como eu cresci com uma carência de abraço de pai, que é uma coisa impressionante. Por isso eu queria que todo velhinho que eu encontrasse me abraçasse. Né? Eu tinha muita carência de abraço de pai. E na igreja a gente encontra essa paternidade, a gente encontra esse abraço, né, irmãos? E na maioria das vezes a gente encontra essa sinceridade que a gente precisa viver como igreja de Cristo. Se nós não vivermos isso, irmãos, outras coisas, cura, libertação, isso não será suficiente. Entende? Amém? Amém? Então você não está sozinho. Eu quero terminar dizendo uma coisa importante para vocês. Que eu ia fazer isso, né? Eu ia fazer isso, fiz isso ontem, eu vou fazer hoje. A profetisa lançou um livro, eu estava comigo, eu não sei o que aconteceu. Ela escreveu um livro. E eu quero dar testemunho, porque ela ouviu a voz de Deus e ela se dedicou, irmãos, semanas e semanas. Ela passava o dia inteiro, semanas e semanas, o dia inteiro, sozinha no quarto escrevendo. E eu sabia que algo de Deus estava acontecendo. Eu senti que algo de Deus estava acontecendo. Aí eu fiz tudo. Eu fui no supermercado, eu fiz comida, eu arrumei a cozinha, eu levei suco para ela. Amém? Sabe por quê? Porque eu senti que algo de Deus estava acontecendo. Algo poderoso estava acontecendo. E ela escreveu 53 meditações, principalmente para mulheres. Quero dizer para você que veio de Deus. Veio de Deus. São meditações, são gotas de orvalho do céu, de água viva do céu. E vem com versículos bíblicos para você meditar e estudar durante a semana, todo dia, perguntas e temas para você estudar, para as mulheres principalmente. Mas eu, por exemplo, já li vários, gostei muito, né? É de Deus. Então, ela se esforçou muito, se dedicou semana após semana, se entregou a isso de coração. E eu quero recomendar para vocês, foi lançado o livro ontem, daqui, chama Gotas de Água Viva, ok? E está à venda lá, principalmente para mulheres. Eu quero dar um conselho. Alguém ontem me disse que vai levar e dar para as funcionárias da empresa, um para cada um. Você pode dar de presente também para alguém. Fazer uma... Se você quiser, a profetisa depois sai, ela fica lá fora e ela assina para você. Tá bom? Ela faz lá para você uma dedicatória, obrigado. Uma dedicatória, tá bom? Eu recomendo, irmãos, de verdade, reflexões semanais para a mulher do século 21. Que é você, mulher. Mulher do século 21, mulher poderosa. Que não é feminista, mas é feminina. Né? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana cheia de paz, de alegria e de gozo do Espírito Santo. E não se esqueça de convidar alguém antes de ir embora. Ok? Deus abençoe. Vamos terminar louvando ao Senhor.
aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Oh, 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 com brados de vitória. Oh, oh, oh. Tu és o eterno Deus, brilha a tua luz, que todos possam ver. Minha esperança está em ti. Lá na cruz venceu, tu és a salvação. Aleluia, Cristo vivo está. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Oh, 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 com brados de vitória. Oh, oh, oh. Minha esperança está em ti. Lá na cruz venceu, tu és a salvação. Aleluia, Cristo vivo está. Vivo está. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Oh, 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 com brados de vitória. Oh, 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 oh. Vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Oh, vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Vamos todos gritar ao Senhor. Aplauda o Rei. Vamos todos gritar ao Senhor com brados de vitória. Vive em mim, Cristo vive em mim, pelo poder da tua vitória. Oh, vivo eu em ti, pelo poder da tua vitória. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Deus abençoe.